o que eu queria fazer nessa manhã é tentar padronizar um pouco o que nós temos falado e tentar ajudar vocês a ter 4 informações, 4 coisas para tentar traduzir tudo o que a gente tem falado. E eu sou uma pessoa mais lógica, a minha mente opera logicamente. E tem 2 coisas interessantes quando nós lidamos com as coisas de Deus. Primeiro, a gente precisa a espontaneidade de ouvir a voz de Deus no momento. Ao mesmo tempo, nós precisamos de alguns padrões de vida que não dependem de você orar e jejuar. Amém? Tipo assim, Daniel não precisava jejuar e orar do que fazer. Ele pegou e ele ia orar 3 vezes ao dia, e não tem conversa. Ele tinha uma estrutura de vida. Então você não precisa orar se você deve ir na igreja no domingo. Amém? Você não precisa orar se você deve orar ou não, se você deve ler a Bíblia. Então, tem coisas que são realidades de uma vida devota a Deus. E, ao mesmo tempo, tem coisas que são espontâneas, que você precisa estar sensível ao que Deus está falando. Faz isso agora. Amém? Então, o que acontece? Nós precisamos das 2 coisas. O risco de você dizer assim, eu sou uma pessoa assim, eu acordo de manhã e sinto. Amém. Se eu sentir de ler a Bíblia, eu leio. Se eu sentir de fazer isso, se eu sentir de acordar, eu acordo. Eu sou uma pessoa que anda no Espírito. Amém? A nuvem move. Amém. Por outro lado, você tem o risco de dizer assim, não, esse negócio assim é muito subjetivo. Então a minha vida é estruturadíssima. Eu faço pá, e não tem espaço para variação. E nós temos a tendência de ter as 2 coisas, ou é uma ou a outra. E Deus sempre diz, é uma e a outra, é as 2. O arraial do povo de Israel era todo estruturado. Uma vez por ano só entra na presença do Santo dos Santos. As tribos tinham que estar ordenadas. Essa vai à direita, essa vai à esquerda, essa vai para cá. Tinha 10 mandamentos, tinha uma lei, tinha uma estrutura funcionando. E a nuvem, então, conduzia. Então é importante, nos momentos que nós temos, nós precisamos ter algum padrão. E eu tento entender assim, Deus tem o jeito de fazer as coisas. Amém? E você pode usar essa palavra, a sabedoria de Deus, ou a Bíblia fala sobre isso, os pensamentos de Deus. Deus tem uma lógica que Ele opera. Deus tem um caminho, Ele diz, os caminhos do Senhor são elevados. Então nós temos uma lógica de como a vida deve funcionar, as coisas que vão primeiro, coisas que vão segundo. E Deus tem a lógica dele como deve funcionar. Então, o que nós muitas vezes precisamos é, ao longo da nossa caminhada com Deus, é chegar nesses pontos e também padronizar um pouco a nossa vida. Tem coisas que você já sabe que tem que fazer. Amém? E aí você fica bom naquilo que você faz. Amém? Então, tudo começa em Deus. Sempre. Sempre. Se você quiser começar alguma coisa, você quer começar uma dieta, ela tem que começar em Deus. Se você quer começar um casamento, tem que começar em Deus. Se você tem que pegar uma situação, eu tenho que resolver um problema, ela tem que começar em Deus. Ele é o alfa, Ele é o início, Ele é o começo, sempre de tudo. E a Bíblia diz, tudo que o meu pai não plantou, Ele não colocou o início, vai ser arrancado, não vai dar certo. Então, nós precisamos ter essa ideia. Tudo na nossa vida, o nosso dia tem que começar em Deus, a nossa semana começa. Essa é a razão porque eu aprecio, e a Bíblia fala isso, no primeiro dia da semana, quando eles se reuniram, amém, no primeiro dia da semana, por que nós reunimos no domingo de manhã? Porque é a primeira coisa que nós fazemos. Amém. É a primeira coisa do dia, é a primeira coisa da semana, é a primeira coisa, é o primeiro. Então, o que acontece? Existe esse padrão que nós precisamos ter. Deus sempre é o número 1, Deus sempre vem o primeiro, Ele é a primeira ficha sempre, e Ele começa as coisas, porque o que começa nele produz e dá fruto. Então, o que você faz? Você tem que... Isso é uma das realidades que nós precisamos ter. Amém.
Eu estou com um projeto que eu quero começar uma empresa, eu quero começar um estudo, eu vou investir nessa carreira. Tudo tem que começar em Deus. Você tem que chegar no ponto e dizer assim, Deus está nisso, então vai ter bênção. Então, o que acontece? Isso precisa ser padronizado na nossa vida. Ou seja, você vai começar qualquer coisa. Eu estou pensando, está na hora de formar uma família, eu queria casar, você tem que começar em Deus. Esse assunto de família, de namoro e casamento, é também uma das áreas que ficaram extremamente confusas. Amém? As nuances do que pode, não pode, deve, não deve, faz, não faz, amém? É cedo, é tarde, como faz? É confuso e as pessoas não sabem muito o que fazer. E uma das coisas que tem me ajudado, e nós temos conversado na nossa casa, é que você tem padrões e parâmetros que você tem de assim, você tem que cuidar disso, tem que cuidar disso, eu entendo que é assim que Deus faz, Deus devia fazer isso. Igual, tudo isso vale a pena. Mas o que realmente vale é quando a pessoa entrar pela tua porta e dizer assim, é esse ou não é esse, e é esse Deus que tem que dizer. Amém. Amém. E o que acontece na nossa vida? A voz de Deus facilita a nossa vida. Tem muito item para organizar, porque daí você olha, amém, vamos ver que vem um candidato para a tua filha ou para o teu filho, se apresenta diante de você, e você diz assim, você vai fazer vai checar a vida dele, você vai tirar a Serasa, amém? É a Serasa, é consultar os pais, consultar os avós, aí você descobriu que ele é neto de pirata, amém? Ele fez assim, aí fez assim, que ele fez isso, ele fez curso, não fez curso, ele nasceu na igreja, não nasceu na igreja, e você tem aquela lista de coisas que você entende como correto e que você deseja, uma lista de oração, porque você avalia, ao ponto de você dizer assim, faz sentido, eu entendo que seja esse. Só que o que acontece? Nós não entendemos tudo que está acontecendo, nós não sabemos. Deus formou aquela pessoa no ventre, Ele tem um plano glorioso para os nossos filhos, Ele formou nossos filhos, Ele formou as pessoas. Então, o que acontece? Nós fazemos um monte de cursos para tentar entender o que é um casamento feliz e uma união feliz em Deus, quando, na verdade, o que acontece? Ele diz assim, essa é a pessoa que eu escolhi. Tudo pode estar certo. Mas na hora da escolha, o que a gente faz? Ela se encaixa naquilo que eu quero, ou não existe ninguém que se encaixa naquilo que eu entendo, que eu aprendi. Mas aí Deus olha, Ele diz assim, Samuel, vai ungir um rei para mim. Sim, é esse aqui, é lógico, porque ele puxou a ficha do que um rei deveria ser. Ele diz assim, Samuel, tipo assim, tu vai continuar nessa, tu já é um profeta experimentado, tu vai continuar confiando no teu entendimento, no teu caminho, na tua lógica. Aí eu falei assim, ok, Deus, aí Deus dá um supetão nele e ele começa a ser mais criterioso, não é esse. E qual é o critério que ele está usando agora? É se Deus está falando com ele ou não. A gente começa avaliando pela nossa sabedoria, e aí Deus dá um supetão na gente, e não é assim que Deus faz. Eu olho o coração e eu vou dizer. E o que acontece? Ao ponto de Samuel aí ser reajustado, e aí dizer assim, não tem nenhum filho mais, ele arriscou ao usar e dizer que estava faltando filho, o que seria ridículo. É uma loucura dizer assim, vamos dizer, como é que pode estar faltando filho? É o evento da família, ele vai ser escolhido um rei dentro da família. É lógico que todos os filhos têm que estar aqui, senão o pai teria até dito, tem um que não veio ainda, está chegando. Mas Deus enxerga o profundo e escondido, e Ele não precisa explicar tudo para nós. A única coisa que Ele pede é o seguinte, eu vou dizer quando é, e quando eu disser, faça. Amém? Então, o que nós deveríamos estar fazendo nessa hora? Desenvolvendo a nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. Esse é o centro da nossa vida. Porque é muita informação. Aí você vai dizer assim, que tipo de curso meus filhos vão fazer, tipo de carreira vai acontecer, casamento vai fazer, onde vai morar, que tipo de coisa. Tudo é complicado, é muita informação. Então, o que você faz? Você continua crescendo e aprimorando na sabedoria e em conhecer as coisas, mas você põe um nível superior. É o seguinte, não importa, se Deus não disser esse, eu não posso fazer nada. Amém.
E a minha oração tem sido essa: Deus, quando a situação acontecer, eu quero estar fiado o suficiente para dizer assim, é esse. Ah, mas tem isso, assim, não importa que tem isso. Por quê? Amém. Quando eu casei, eu também tinha um monte de tem isso. Eu ainda aprendi muita coisa, tá? Né? Há 30 anos de casado, quando eu casei com ela, escolhi a minha esposa, amém, a mão de Deus, amém. E nós tivemos várias oportunidades, todos nós tivemos várias oportunidades de como é que se diz? Nos colocar em encrenca, como diz o Eclesiastes. Se Deus faz tudo certo e você vai estragar, ainda você vai querer inventar, amém? Então, Deus na sua graça. Então, o que acontece? O que é importante para nós é saber, Deus tem um plano, Ele nos ama, Ele tem lógicas que Ele opera e nós precisamos confiar nele. Mesmo que não encaixe no nosso entendimento do que é certo e errado, do que pode. Claro que nós não estamos falando de coisas grosseiras aqui. Amém? Você entende? O que nós precisamos é ouvir a voz de Deus. Amém? O que Eliezer diz para Deus? Eu preciso arranjar uma esposa para o patrão. Amém? Para o filho do patrão. O que vale? Eu preciso que tu diga, é essa. Amém? Não tem como analisar. Amém? Eu preciso. Então, que Deus nos ajude nessa hora. Então, o que eu quero dizer para os irmãos? Tudo começa em Deus. Amém? Tudo começa em Deus. Todas as coisas que vão ser bem-sucedidas, que vão produzir, nós vamos chegar diante de Deus e dizer assim, muito bem, meu filho, fez exatamente o que eu tinha pedido. Mas Deus, mas nos meus olhos eu não fiz nada. Amém? Me parece que eu fui, sim, muito bem. Amém? Foi fiel e fez exatamente o que eu pedi para te fazer. É isso que você quer. Amém? Então tem que começar em Deus e tem que ter essa capacidade de você colocar na tua lógica, dizer assim, por mais que eu saiba, eu não consigo saber tudo. Então eu vou ter que ter essa capacidade de ouvir a voz de Deus e falar assim, meu filho, confia, é esse. Amém? E aí você diz, e está feito. Amém? Então, onde eu quero trabalhar na minha vida? Eu quero trabalhar o seguinte, amém? Deus está nisso, Deus não está nisso. Amém? Esse tem um coração de Deus. E os pais, que nós possamos crescer nessa habilidade. Amém? Então, Lucas 5. Então, eu creio que tem alguns padrões que nós podemos seguir. Quando você começa a olhar como Deus opera ao longo das Escrituras, como Ele move, como Ele se revela, o que Ele faz, tem algumas marcas que nós podemos observar e guardar no nosso coração. Lucas 5 fala a história da pesca maravilhosa. Então, é o título que está aqui, que não é bíblico, também não foi Deus que escreveu, foi alguém que escreveu. Está na Bíblia. Aconteceu que ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto a um lago de Genezaré. Viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, estavam lavando as redes. Então, o que você faz? Você pescou a noite toda, você terminou o teu trabalho e você está lavando as redes. Ok? Concluiu o dia. Você está lavando as redes. Você não lava as redes para jogar de novo. Amém? Você está lavando as redes e vai guardar as redes. Aí Jesus entra num barco, pede e diz assim, para que afastasse um pouco da praia, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Então ele está, olha a cena. Jesus está sentado, a multidão com fome de ouvir a palavra de Deus. Amém? A combinação é perfeita. Fome por ouvir a voz de Deus. Jesus olha a cena, toma aquela cena, senta e começa a pregar o Evangelho. Ensinar e fazer um monte de coisa. Quando ele acabou de falar, olha só, ele olha para o lado e diz, Simão, faze-te ao largo, amém? E lança as redes para pescar. Amém.
Com certeza ele não esperava aquilo. Ele não estava esperando aquilo. Presta atenção nas coisas que nós não estamos esperando algumas coisas. Deus se move quando Ele quer. Amém? Ele estava no lugar certo. Aí Deus... E meus irmãos, é interessante para mim que Jesus disse, eu só faço o que eu estou vendo o Pai fazer. E que eu estou ouvindo. Então, essa informação veio do trono. E esse é o nosso dia a dia, um dia normal. Não sei se era segunda, terça, provavelmente não era sábado, porque não era para trabalhar no sábado. No domingo, segunda, no primeiro dia da semana eles iam estar na sinagoga. Ou não sei, uma terça-feira de manhã, à beira do lago. Pedro responde, mestre, eu trabalhei a noite toda e não peguei nada. Ponto. Eu trabalhei a noite toda e não peguei nada. É isso. Essa é a minha contribuição. O que ele está dizendo? Deus, não faz sentido isso. Não é lógico, não faz sentido. E eu vou me passar por uns cara inexperiente. Eu já tenho experiência. Se eu fizer isso, eu vou passar um pouco vergonha. Amém. Mas, como eras discípulo de Jesus, e é isso que o discípulo faz, ele diz, mas. Então, presta atenção, meu irmão. A voz de Deus num assunto vai ter um mas, porque a tua lógica vai dizer não faz. Quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele vai confrontar a sabedoria humana. Porque a nossa sabedoria vai dizer, eu não faria isso, porque não faz sentido nenhum. Aí ele diz, mas tem alguém superior dizendo algo. E eu estou sendo treinado a ouvir a voz de Deus. Uma das coisas importantes para nós entendermos o padrão de Deus, aprove a Deus, foi do interesse de Deus e da escolha de Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Esse é um padrão que Deus tem. Desde o início, Ele tem um padrão de operação onde Ele escolhe fazer coisas que é loucura para a mente humana. Esse é um padrão. Então, se você está esperando que faça sentido certas coisas para você, você vai ter uma dificuldade. Porque nós estamos tentando ouvir a voz de Deus em algo que faz sentido para nós, que a gente entenda que faz sentido, porque a gente é experimentado na indústria que a gente opera, no tipo de coisa que a gente deu, a gente já tem uma certa idade, a gente já nasceu nos bancos da igreja, a gente sabe tudo. Mas Deus escolheu, essa é a escolha de Deus. E meus irmãos, nós precisamos nos acostumar com isso. Deus escolheu operar assim na terra. Porque ao homem foi oferecido a lógica do homem, do sistema desse mundo, e o diabo entrou. E Deus escolheu entrar numa lógica que Ele vai ter que negar a sabedoria humana para escolher a sabedoria de Deus. É uma escolha. Amém? Então, quantas coisas na nossa vida nós podemos dizer assim, Deus, não faz sentido eu fazer isso agora, Deus, desse jeito. Não faz muito sentido. Amém? Por isso que nós precisamos ser treinados na voz de Deus, porque nós precisamos ouvir a voz de Deus, e essa voz precisa ser tão real para nós, que nós temos fé de operar em algo sobrenatural. Amém? Então você não pode se firmar, a religião não te dá isso, ela te dá um versículo, mas não te dá a força e a graça para romper com o natural e acreditar em Deus e fazer o que Deus pede. Então, diz, sob tua palavra eu vou fazer isso. Eu pego as redes, vai mais para o interior do lago, joga as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixe. Meus irmãos, é interessante para mim essas coisas. Amém. Deus está nos ensinando coisas aqui.
com sua palavra. Esses testemunhos, esses exemplos, essas histórias, ele está ensinando um padrão de como Deus opera. Essa é a lógica de Deus. Ele opera dessa maneira. Ele não só, quando você colocar os olhos e ouvir a voz de Deus, tendo cuidado de fazer exatamente o que Ele diz, Ele vai vir e vai te surpreender. Eu vou abrir a janela do céu, eu vou fazer coisa mais do que você pode pensar ou imaginar. Então Deus está dizendo que a lógica de Ele escolheu fazer assim, Ele vai fazer uma coisa que pode ofender, em algumas situações Ele pode ofender a tua lógica e não fazer sentido, mas você precisa confiar em mim e eu vou fazer algo que vai mostrar que o que eu sou capaz de fazer é infinitamente maior do que você faria, e você não só vai achar um outro meio de operar, mas ele é muito mais eficiente, muito maior, porque ele podia ter pescado uma pescaria normal, amém? Você concorda? Era o suficiente, se ele tivesse jogado e pescado uma pescaria boa, já seria o suficiente, mas a pescaria é tão grande que as redes estavam rompendo e estava afundando o barco. Amém? Para quem era expert no assunto, amém? Quem passou vergonha agora, que ele achava que ia passar vergonha fazendo, ele estava passando vergonha agora. Porque a sabedoria de Deus, a Bíblia fala assim, a sabedoria de Deus é mais sábia, ou a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. Tem uma tradução que diz assim, em 1 Coríntios, diz assim, os planos mais loucos de Deus são mais sábios que os planos mais sábios dos homens. Então, o que ele está dizendo? Que a loucura de Deus, aquilo que para nós é loucura, é mais sábio do que o plano mais sábio que o homem pode fazer. Então, ele pega da seguinte maneira, o homem, na sua sabedoria, ele vai até um certo ponto. A loucura de Deus começa em cima daqui e vai até a sabedoria de Deus. Então, se a loucura de Deus faz isso, imagina a sabedoria de Deus que é capaz de fazer. Amém? Então, Deus está ensinando ao Ele entrar na terra, restaurar a realidade do reino dEle, chamando homens de Deus que confiam nele. Ele está dizendo assim, essa é a maneira que eu opero. É assim que eu faço as coisas, é assim que a minha lógica, esses são os caminhos de Deus. Ele vai falar alguma coisa que a tua mente natural vai rejeitar, ela pode rejeitar. Mas aí você vai ter que confiar que a sabedoria de Deus é superior. E aí Ele dá o resultado. Amém. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase ir a pique. Então, olha a pesca que é. Eu trabalhei a noite toda, não tem peixe. Estou lavando as redes, encerrei o dia. Jesus entra em cena, o Pai está querendo fazer alguma coisa. Deus está querendo, o reino de Deus está se acercando de nós. Amém? Todo dia é dia de Deus mover na nossa vida. Quando você ora que o teu reino venha e a tua vontade se faça, é isso que nós estamos esperando. Nós estamos esperando que Deus entre em cena e faça uma coisa diferente que nós não faríamos. Quando você ora para Deus, você está esperando implícito, tem que ter isso. A lógica tem que... Quando você ora, você já tem que estar preparado para ouvir algo que você não estava esperando ouvir. E quando você entende que é assim que Deus opera, você vai abrir o teu coração. Deus, faz o que te apraz. Cumpre em mim os teus propósitos. Porque Deus vai dizer assim, não te preocupa, você não tem uma relação com esse homem, mas o Espírito Santo vai vir e vai gerar o Salvador do planeta. Se só uma criança nascesse, já seria algo que... a ciência está... Não, vai nascer o Salvador do mundo. Amém? Deus... Amém? Não é uma criança que nasce. Deus vai nascer. Amém? Por isso que Deus faz sempre mais. Ele sempre é mais. Por que é mais? Mais é para nós, não para Ele. Esse é o que Deus faz. Amém? Isso é o plano de Deus. É o reino. A nossa mente está reduzida. Amém? A nossa mente, por causa do pecado, ela afundou, ela se reduziu ao máximo, e nós achamos que Deus faz uma coisa enorme. Não, isso é Deus. Deus faz esse tipo de coisa. Por isso que Ele é Deus. Amém. Eu tenho me visto orar, Pai nosso que está nos céus, e dizendo assim, Deus, está no céu, Tu é Deus. Então, implica que
Aqui tu faz o que quer, tu fez tudo o que quer, e ao eu orar para ti, eu tenho que estar esperando qualquer negócio. Amém? Ele é Deus. Amém? Ele fez o mundo, fez a criação, criou as pessoas, amém? Criou os planetas, fez tudo o que fez, e nós estamos dizendo que o teu reino venha nessa situação. Aí você diz assim, tu vai ganhar uma criança. Eu falo assim, uau, eu já ganhei uma criança, glória a Deus, ganhei um fulano de tal, amém, que teve uma vida normal. Não, vai ganhar Deus, amém. Não só nós vamos fazer, mas vai ser Deus que vai nascer. Amém. E não só vai ser uma pesca, vai ser uma pesca que vai afundar 2 barcos. Amém. Tem um padrão nisso. Tem uma lógica, isso é a maneira como Deus faz as coisas. Amém? Então, quando você vai a Deus, é necessário que quando você aproxima-se de Deus, você tem que crer que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o diligentemente o buscam. Então, você tem que ir com essa expectativa. Amém? Amém? Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração, amém, algo tomou eles. Eu falei, nós estamos diante de Deus. Amém. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então, onde Jesus disse, não temas, doravante serás pescadores de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então, como é que nós podemos, nesse texto, enxergar um pouco o padrão de operação de Deus? Amém? Como Deus faz? Porque é isso que Ele faz sempre. Deus sempre faz esse tipo de coisa. Todos aqueles que abrem o coração para ouvir a voz de Deus, Ele faz infinitamente mais. Amém? Se Moisés soubesse o que ele ia fazer, o tamanho dos milagres, o que ele fez, ele dobrou, amém? O faraó do Egito, e o tamanho dos milagres, o sustento, a nuvem, a glória, o mar se abriu, ele não... Imagina o que Deus fez na vida dele. O que Deus é capaz de fazer com um coração totalmente rendido, totalmente dele. Então, 4 coisas eu queria tentar, de novo, achar um padrão como Deus opera. Primeira coisa fundamental, nós precisamos identificar a presença dEle. Amém. Tudo começa nele. Muitas vezes, qual é um dos riscos que nós temos? Nós queremos um conselho. Quando você está com um problema, você quer assim, você quer estudar, e as coisas não começam num conselho, começam numa pessoa sempre. Você precisa identificar Deus. E eu queria ler, então, alguns textos. O primeiro está em Gênesis 28. Muitas das coisas que eu vou falar, a gente já ouviu, mas eu queria encaixar em alguns pontos para você tentar entender um padrão como Deus opera. Gênesis 28 fala da visão que Jacó teve, daquele encontro com Deus no deserto, ele estava dormindo sobre a pedra. A Bíblia fala que ele dormiu, ele sonhou, e ele diz assim, perto dele estava o Senhor, versículo 13. Perto está o Senhor daqueles que o invocam. E no versículo 16, diz assim, na verdade, o Senhor está nesse lugar, eu não sabia. O que Deus está começando a ensinar para esse povo? Que é uma das promessas da nossa vida. Deus está sempre conosco. Ele prometeu nunca nos deixar. Ele prometeu nunca nos abandonar. Ele vai estar conosco todo o processo. Ele diz,
convém-vos que eu vá, porque eu vou mandar o Consolador, Ele vai estar sempre convosco, Ele vai estar em vós. Ou seja, a presença de Deus conosco todos os dias tem que ser algo que nós precisamos acordar para essa realidade. Deus está aqui comigo, ao meu lado, pronto a intervir. Perto está o Senhor daqueles que o invocam. Ele está na casa, Ele está na minha casa, Ele está na minha empresa, Ele está aqui. Amém? Essa é a primeira coisa que nós precisamos. Você identifica Deus presente, porque Ele não vai falar nada se Ele não estiver presente. Tudo o que você ouvir, que você entende que é de Deus, sem considerar a presença dele e a postura correta porque ele está presente, é algo religioso, é algo que você ouviu de alguém, é algo que você fez. A presença de Deus torna viva aquela palavra. Amém? Essa é a razão que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que o Espírito faz? Ele faz com que você ouça a voz de Deus e não um estudo que você ouviu. Então, um dos padrões que Deus quer estabelecer na nossa vida é que Ele vai nos guiar a toda a verdade. Ele está presente. Nós precisamos assumir que a coisa mais preciosa que nós temos é que Deus está conosco e não vai nos deixar. Ele está do nosso lado, Ele está conosco nessa situação. Amém? Mais do que uma informação, mais do que um dinheiro, mais do que uma dica, mais do que um auxílio, um tapinha nas costas, é o fato que a gente precisa acordar para essa realidade. Deus está comigo, no meu lado. Amém? E se Deus é por nós, amém? Se Deus está aqui, amém? Eu parto desse ponto, tudo inicia em Deus, e não só, nós precisamos assim, eu preciso de uma palavra, e eu queria que você entendesse, a palavra vem de Deus, é da voz de Deus. Então ele inicia em Deus nessa pessoa. E Jacó, nessas histórias todas, no caso de Jacó, ele está sendo alertado para isso. Deus estava aqui, eu não estava vendo, eu é que não estava vendo, ele está aqui, amém? Ou seja, o que Deus estava querendo dizer? Deus está aqui, e eu que não estou vendo, e eu preciso reconhecer mais, desenvolver a minha vida, o meu apetite, a minha sensibilidade, os meus sensores para a realidade de que Deus está do meu lado. Ele está comigo, Ele jamais vai me deixar. Amém? Ele está comigo, Ele está conosco. Então você vai para o hospital, você vai para a escola, você vai para o trabalho, você viaja, onde você estiver, nossa, momento difícil, sabe? Uma coisa que você tem que saber, graças a Deus que Deus está aqui dentro. Amém? Você está numa situação difícil, uma situação fácil, o que Deus quer de nós é dizer assim, eu estou aqui. Amém? Não temas, eu estou aqui. Amém? Então ele diz para Jacó, no versículo 15, diz, eu estou contigo. Não eu estarei contigo, eu estou aqui. Amém? Estou aqui, Deus está contigo. Amém? Então o que acontece? Eu quero começar uma dieta, eu quero começar um trabalho. E você assim, parte do primeiro ponto, Deus está contigo. Amém? E Ele quer falar com você. Como é que fazer esse negócio? Envolve Deus em tudo na tua vida. Amém? Vai começar o teu dia, a primeira coisa que você tem que ter é os teus olhos abertos para dizer assim, Deus está aqui. Essa é a primeira coisa quando você acorda, você tem que reconhecer a presença de Deus no ambiente. Esse é o padrão que Deus quer que a gente desenvolva. Amém. Você acorda de manhã, estás aqui. Amém. Não é na igreja, quando canta essa música, Deus está aqui. Amém? Tudo o que você faz muda quando você descobre e tem a realização de que Ele está presente dentro daquele... Onde você está? Ele está ali. E aí você... Amém? Esse é o padrão de operação de Deus. Ele que está envolvido em tudo na nossa vida. Então, Ele diz assim, eu estou contigo e vou te guardar. Então, estou contigo aqui. E aquilo que nós vamos caminhar, eu vou estar te guardando. Por quê? Porque eu vou estar contigo todo o tempo. Por onde quer que fores, eu estou contigo e vou caminhar contigo. E te farei voltar a essa terra, porque eu não te desampararei até cumprir eu aquilo que te é referido. É isso. Então você parte na tua vida. Hoje é um dia de salvação. Hoje é um dia de salvação. Você se volta a Deus, o véu cai, você está na presença de Deus. Não é isso que a Bíblia fala? Cada vez que alguém se volta a Deus, o véu cai e nós estamos contemplando Deus. Então, o que Daniel fazia?
ele estava sempre exercitando a presença de Deus. Amém? Seja andando, seja caminhando, mas ele estava sempre exercitando a realidade. Uma vida de oração é uma vida, orar e cessar é uma vida que desenvolve certas coisas para o que você quer. Eu quero estar sensível a Deus. Deus, tudo que eu tiver que fazer, inicie em Deus. Então eu tenho que crescer nessa capacidade de enxergar Deus e ouvir a voz dele. Amém? Amém? Mateus 28, 20. Não precisa ler, diz assim: e eis que estou convosco. Olha o que Jesus diz: na comissão dos discípulos. Ide por todo mundo, fazei discípulos, pregai o evangelho, tarará. E assim, e eis que eu estou. Eu estou presente, eu estou com vocês todos os dias. E meus irmãos, todos os dias. Então, todos os dias você tem que acordar e dizer assim: graças a Deus, Deus está aqui. Amém? É a primeira coisa que você fala. Você diz: Deus está aqui. Amém? Às vezes é alguma coisa automática, porque você já está acostumado a viver com isso, mas a realidade, para quem não está acostumado, você tem que desenvolver esse padrão de dizer assim, procura, reconhece, amém, te volta para você dizer assim, Deus está nesse lugar, amém. Quando você tem as faculdades desenvolvidas, você não precisa fazer isso, você acorda e você diz, Deus, né, o que não vamos fazer hoje? Você já está, Deus está na casa, amém? Amém? Quando você não está treinado, você tem que treinar. Procura Deus. Você acha esse lugar. Deus, graças a Deus. Amém. Deus está na casa. Eu creio. Amém. Aí você procura, reconhece. E ele diz assim, até a consumação dos séculos. Amém. Você imagina que você tem um dos grandes presentes, o maior presente que tem. Cada dia que você acorda, que você dorme, você acorda, Deus está contigo. Você olha para o lado, Deus está aí ainda, Deus está aqui ainda. Amém? Eu não vou te deixar, não vou te abandonar, nós temos uma missão, nós temos umas coisas, hoje tem um dia difícil, né? Tem umas coisas difíceis para a gente lidar, mas eu não te preocupo. A Bíblia diz, não temas. Amém? Eu estou contigo. O que faz você não temer é que você tem recursos, tem uma informação, tem sabedoria, tem discernimento, tem padrinho na situação, Não, é que Deus está com você. Então você precisa firmar a tua fé de que você não teme na situação, não é por nada mais senão que Deus está aqui. Amém? Por isso que eu não preciso temer. Deus está aqui. Amém? Hebreus 13, 5 diz assim, de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonei. Então, a palavra de Deus usa termos assim, nunca, jamais, de maneira alguma, nem pensar que eu vou te deixar. Amém? A missão é grande, a tarefa é grande, os desafios são grandes, mas eu jamais vou te deixar. É uma coisa que você pode ficar certo. Amém? Então, o que acontece? Essa é a coisa número 1 que Deus quer estabelecer. Esse é o padrão, a lógica de Deus. Para você viver na terra, é você acordar de manhã e saber se Deus está contigo. Amém? Amém. Essa é a lógica de funcionamento. Deus está comigo. Amém. Glória a Deus. Faz o que você tiver que fazer. Adora a Deus, canta. Por que você canta? Por que você não murmura? Por que você lê? Por que você desenvolve? Porque você está treinando os teus sentidos. Amém. Saber Deus está aqui. Amém. Glória a Deus. Vai ser um grande dia. Amém? Amém. Deus está na casa. Tem um missionário, que é o David Livingstone, aquele missionário que foi para a África e fez uma obra grande, enorme na África. Ele diz assim, nas seguintes palavras, eu apoiei tudo e elas nunca falharam. Eis que eu estou contigo, sempre, mesmo até os confins do mundo. Então, o que ele diz? Esse missionário diz assim, eu apoiei todo o meu chamado, a minha vida, todos os desafios, nessa promessa só. E ela nunca falhou. Deus está do meu lado, eu estou indo com Deus. Então, o que acontece? Nós temos que desenvolver essa realidade, qualquer coisa que você tiver. Você tem que estar sensível a essa realidade. Criar certas coisas que dizem assim, Deus não gosta disso, não vai lá, não vai cá, você anda com Deus. Você quer estar com Ele. Amém.
Ele quer tomar a frente. Então, esse é o meu ponto número 1. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Esse é o primeiro mandamento, essa é a primeira lógica. Antes de ouvir o que ele tem a dizer, amém, você que está perto dele. E aí o que ele diz? Os segredos dele são para aqueles que fazem isso. Deus está na casa, glória a Deus. Então, a partir de agora, amém. Daí vem a segunda etapa. Deus vai falar conosco, amém? Amém? Essa é a segunda parte. Aí vem a voz de Deus. Bom, primeiro, reconhece a presença dele. Fé vem por ouvir a voz de Deus. A pregação, Romanos 10, 17, fé vem por ouvir a pregação e a pregação de Cristo. Atos 4, quando os apóstolos fizeram, Atos 3, quando os apóstolos fizeram aquele milagre na Porta Formosa, eles disseram assim, pela fé esse homem levantou, a fé que vem por meio de Jesus. Não são papagaio. Fala. A fé que vem pela presença. Então, o que é a palavra viva? A instrução viva para esse problema que você está ali tem que vir da presença de Deus. É como se o Espírito Santo de Deus pega uma palavra escrita e ilumina naquela hora e fala para você, mas você só vai perceber isso se você honrar a presença nesse lugar. Amém? O que é uma palavra viva? É uma palavra que procede da boca de Deus. Deus está no lugar. Você reconhece presença, próximo passo. O que Deus falar da presença dele carrega poder. Amém. E é isso que nós precisamos ver. Amém. Nós precisamos ouvir o que Deus tem a dizer. E é daí que vem fé. É uma palavra viva. Então guarda isso agora. A segunda coisa que é padrão de Deus, ele vai falar algo. Deus vai falar algo. Portanto, é algo não desse mundo. Então você vai ter que se acostumar, como eu já disse na história da peça, a ouvir algo que não vai fazer sentido para você. Ou vai fazer meio sentido, ou vai fazer pouco de sentido, ou não vai fazer nenhum sentido. Mas esse é o padrão. Procura a presença de Deus, Deus vai falar algo, e o que Ele disser, se você estiver focado, dizer Deus só pode dizer isso porque não faz sentido, você não vai ouvir o que Deus tem a dizer. O coração, e essa é a razão, porque para entreter a presença de Deus, você tem que ter um coração de adoração e rendição, Ele é Deus, amém? Então quando você ora, Pai Nosso que está no céu, amém? Você já está, amém, indo para outros espaços siderais, amém? Deus não está aqui, Ele está no céu, Ele não está do teu lado, sentado na cadeira, não está no divã, Ele não está na escrivaninha do presidente, Ele está no céu. Então o que acontece? No momento que você não procura as coisas daqui de baixo, mas as coisas lá do alto, o que vai vir lá do alto, ele não vai se encaixar aqui na terra. Amém? Você já tem que estar, esse é o padrão que Deus opera. Deus vai falar uma coisa que é loucura para você, um homem natural. E aí ele diz assim, a mente natural não entende as coisas do Espírito. Então, padrão de Deus, Ele escolheu operar assim, pela loucura da pregação. O que ele está dizendo? Para Ele não é loucura, mas para nós é loucura. Como pode alguém andar sem pecado, morrer, ser crucificado, xingado, amém, ridicularizado? Vencer a morte, levantar e salvar a humanidade toda. Esse plano era loucura. Padrão de Deus, Ele está presente. Você reconhece a presença. Segunda coisa, Ele vai falar da presença de Deus. Ele vai falar algo. E o que Ele vai falar tem a tendência de ofender uma mente não renovada. Então, já te prepara para isso. Então, o que você faz? Essa é a razão porque você precisa renovar a tua mente. Andar com Deus, renovar a tua mente, renovar a tua mente, renovar a tua mente, porque não vos conformeis com esse século, mas
transformar, nós precisamos renovar a mente, ou seja, nós precisamos alargar nossa mente, alargar nosso coração e dizer assim, Deus pode fazer qualquer coisa, é isso? Transformar nossa mente a partir, isso é impossível, para isso é impossível, para isso é possível. Amém? Então, em 2 palavras, o que é renovar a mente? Antes você achava impossível, agora você sabe possível. Essa é a renovação que dá. Tudo é possível para Deus. Deus é complicado, é difícil, não faz sentido, eu não acho que seja uma boa ideia, Deus, eu não faria isso, eu consultando isso, nada, isso é complicado, não vai dar certo, não funciona. E aí Deus diz assim, Ele renova, anda com você, transforma, até o ponto de você chegar à conclusão seguinte, não tem nada impossível, não tem nada fora das opções. Deus, Tu és Deus, cumpre em mim os Teus propósitos. Amém? Ou seja, é a completa rendição a Deus, faz o que te apraz. Amém? Então, o que você diz? Carta branca, Deus. Segue. Amém? Joga as redes no mar. Você joga as redes no mar. Amém? Só que você não faz com o pé atrás, você já faz com a tua mente renovada, você faz, e Deus tem algo bom a fazer, você faz com convicção. Amém? Glória a Deus. A mente natural se opõe, ela resiste. Deus tem opções que nós jamais chegaríamos à conclusão por nós mesmos, se Deus não falasse. Como eu disse, esse plano louco, maluco, sem sentido de Deus, é muito mais sábio do que qualquer plano muito sábio que o homem possa fazer. Então, sempre o que você quer é pegar e tentar captar a mente de Deus naquele assunto. Esse é o que tu quer. Não o que você acha. É o que Deus está pensando naquele assunto. Eu não sei tudo, eu sei em parte. Paulo disse, na caminhada dele, ele disse, quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, sentia como menino. Agora que eu sou homem, eu já sei, mas eu ainda vejo em parte. Então, ainda nós temos a possibilidade de rejeitar as coisas de Deus. Então, nós estamos sendo transformados. Amém? Então, não tenta ser esperto, não tenta misturar a voz de Deus com a tua sabedoria. É o que normalmente nós fazemos. Deus falou A, você diz assim, Deus, eu vou fazer A, mas eu vou aproveitar e fazer assim, porque você não tenta melhorar a voz de Deus, não tenta diminuir a voz de Deus, não tenta aconselhar a Deus. Deus falou, faz assim. E uma das coisas que nós precisamos aprender na voz de Deus é quando Deus fala, faz assim, está implícito que Ele está dizendo, não faz assim, não faz assim, não faz assim, não faz assim. O não dele está implícito quando Ele diz, faz assim. Nós, às vezes, esquecemos que Deus diz, mas eu fiz assim. Tu fez assim, mas fez assim, faz assim. Uma volta ao redor de Jericó. Deus, na sabedoria do ser humano, diz assim, Deus, amanhã vai chover. Nós resolvemos dar 2 voltas hoje, para amanhã a gente se poupar, para não molhar a trombeta, nem molhar os trajes dos sacerdotes, e nem estragar a arca. Nós entendemos que nós vamos dar 2 voltas hoje, amanhã a gente vai dar uma folga, e esperar o clima melhorar, e aí a gente ajusta, para ficar nos 6 voltas ao longo de 6 dias. Tá bom? Na média é 1 por dia. Tá bom, Deus? Está entendendo? Eu falei assim, não estou entendendo? Como assim estou entendendo? É 1 volta por dia e para. 1 volta por dia e para. Esses somos nós, meus irmãos. Esses nós somos. Assim, Deus, na média deu 1 por dia, Deus. Na média. Nós fizemos 6 no outro dia e fomos jogar bola. Amém? Amém? Eu li a Bíblia durante 1 semana, li toda a Bíblia 1 semana para não precisar ler depois. Assim, medita todo o dia. Então, guarda isso, meu irmão. A instrução de Deus implica a não instrução de Deus junto. Ele está dizendo não para algumas coisas e sim para outras.
E nós esquecemos. Quando a Bíblia diz, se atentamente ouvir a voz, tendo cuidado de fazer exatamente o que ele diz, ele está dizendo o que fazer e está dizendo o que não fazer, implícito. Aquela coisa. Seguindo. Então, uma instrução divina, sábia, perfeita, mais elevada e superior, sempre vai chegar em nós com alguma restrição. Algum nível de restrição nós vamos ter. A mente natural vai resistir. Jesus, eu já pesquei, já vi as redes, já pesquei a noite toda e não deu nada. Essa é a reação nossa. E você pode dizer para Deus isso, contando que você diz, mas, como tu diz, rumo ao... Amém. Rede ao mar. Amém. Mas você percebe, já lavei as redes, pesquei a noite toda. Deus, eu queria só te enfatizar toda a noite, não foi algumas horas. Eu pesquei. Talvez tu não tenha entendido, Deus. De repente tu chegou agora, eu vi que eu já estava lavando as redes. Quando tu chegou, tu não deve ter visto. Então deixa eu te explicar. Toda a noite eu trabalhei. E eu não peguei um peixe. Deus, não é uma retórica. Eu não peguei nenhum. Não é que eu peguei uns 5, 6 peixinhos. Eu não peguei nada, Deus. Não sei, só para te ajudar, de repente tu quer refazer a tua instrução. Nós somos assim. É isso que nós esperamos. Nós esperamos que Deus refaça a instrução. Não é verdade? É a nossa mente. Essa é aquela briga da mente natural. Por isso que a Bíblia diz, o homem natural não entende e não aceita e ele rejeita as coisas do Espírito. Só que Deus vem lá, amém? Imagina Deus, por isso que quando você ora, Pai nosso que está no céu, você já diz assim, e aí você já abre o teu coração, vem coisa, amém? Celestial. Isso se chama os planos gloriosos, mais elevados de Deus vão vir. E você tem que abrir o teu coração. Essa oração implica, por isso que, meu irmão, nós precisamos ter esse padrão. Se você vai a Deus, você tem que reconhecer que Ele existe, que Ele está presente e que Ele vai vir com algo que você vai ter que abrir o teu coração, que Ele vai vir te surpreender com a informação. Amém. E se você não tiver exercitado, você vai ter a tendência de resistir. Mas vai abrindo o teu coração. Senhor, abre os nossos olhos, alarga o nosso coração. E aí Jesus, com todo o amor, vai dizer assim, Pedro, eu sei que tu pescou a noite toda, eu sei que tu é expert, eu sei que tu ganhou o prêmio no ano passado do melhor pescador da região. Amém. Nós sabemos que tu está entre tua empresa é lucrativa, que tu faz isso, eu sei que, amém, que tu pescou a noite toda, que tu não pegou nada e nada significa nada e toda significa toda. Eu sei disso, mas confia em mim, joga essa rede no mar. Joga a bendita da rede no mar. É isso. Esse é o amor do Pai. Joga. Confia, Pedro. E Deus, e Jesus como o intermediário, porque Ele está vendo o que o Pai está fazendo. Pedro, quer um conselho? Joga essa rede agora. Sim, senhor, sim, senhor. E aí o que acontece? E aí o que nós essas operações encontros de Deus nos fazem. Oh Deus, eu sou um pecador. Mas daí vem de novo. A próxima etapa vai ser a mesma coisa, vai te ofender de novo com outro assunto. Amém? Então qual é a minha parte? Para a gente concluir. Procura identificar, reconhece. Amém? Te situa. Deus está presente. Você está na presença de Deus. Se você se sente longe, te volta para Deus, o véu cai, adora a Deus, ora, amém, faz o que for necessário, te rende, canta, amém, lê a Bíblia, até o ponto de dizer assim, graças a Deus, eu sei, amém, Deus está na casa, amém? Teus olhos afetam, Deus está aqui, amém? Ele não está falando nada, não precisa, é a primeira etapa, você não precisa, Deus está aqui, glória a Deus, Senhor, obrigado pelo dia, obrigado pela oportunidade, aí você está ali. Em algum momento, Deus vai falar. Saiba que vai vir algo que pode te ofender. Terceiro ponto.
confia e faz exatamente o que ele disse. Confia nele. E nós precisamos desenvolver a nossa fé ao ponto de dizer assim, ó, Deus, eu já tenho uma caminhada com Deus, quando Ele fala, amém, é melhor obedecer. Então você já começa, fé vem por ouvir, você começa a gerar confiança. Deus falou comigo, glória a Deus, eu vou botar o pé na água, amém, eu vou andar nessa situação, amém, e vou esperar, porque Deus na última vez, e é o que Jesus fala, lembra quantos pães vocês tinham quando eu alimentei vocês? Ele começa a lembrar desses eventos, para a gente ajustar a nossa mente, qual é a diferença? É o mesmo Deus, amém? O mesmo Deus que te ama e que está operando assim, então tenha a expectativa de que eu vou operar de novo, amém? Então você anda em fé, amém? E age. E meu quarto ponto, talvez seja um dos pontos tão importante quanto os outros, mas é bem importante. Como nós estamos falando de um padrão, reconhece a presença de Deus, identifica ela. A voz de Deus, o que Ele vai falar é divino e, portanto, é do outro mundo. Você já se acostuma a que você tem que ir com o coração aberto, na expectativa de que Ele é galardoador e vai fazer coisas tremendas e vai ofender possivelmente a tua mente. Então amém, já vai. Quando Ele falar, faz exatamente o que Ele disser, nem mais nem menos, somente o que Ele te disser. Com expectativa. Quarto ponto, repete a operação. É isso. Quarto ponto, você volta à operação. O que Pedro fez? Ele identificou a presença de Cristo na praia. Ele estava na casa. Ele deu a instrução, ele obedeceu, ele adorou a Deus e voltou para a presença de Deus. O que acontece? E essa é a parte que às vezes que eu queria destacar nessa manhã. O que acontece na segunda parte? É algo sobrenatural também. Pedro, larga as redes e me segue. Ele precisa da mesma fé, não faz sentido, Deus. Você percebe que a caminhada com Deus, ela não para num milagre. Essa é o ponto que você vai repete ao ponto de você andar com Deus. Todas as situações. Então, Lucas 5, para a gente ir concluindo, diz assim, vendo Pedro a situação, o que ele fez agora? Ele identificou de novo, reconheceu a presença de Deus. Deus está na casa. Então ele voltou para o ponto 1, Deus está na casa. Adora a Deus, honra a Deus, reconhece, Deus jamais vai nos deixar, Deus está aqui. Amém. O que acontece? Pedro, a partir de agora, larga as redes e vem e segue-me, tu vai pescar homens. De novo a oportunidade. Mas Deus, é o seguinte, eu recém comprei um carro, eu tenho algumas prestações para pagar, eu preciso pescar um pouco mais. Amém. Eu tenho que deixar a minha casa em ordem, eu preciso pescar umas sei lá, nas minhas contas, 6 meses de pescaria, acho que resolve meus problemas, eu libero tudo, ponho tudo em ordem, e aí eu sigo. De novo, nós somos desafiados. Agora um outro assunto. Deus, não faz sentido, será? Por que agora? Quando? Assim, mas sob tua palavra, eu lançarei as redes. E aí o que ele diz? Arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, segue. E sabe o que vai acontecer no capítulo seguinte? Você identifica a presença, você anda na presença, a voz de Deus sobrenatural vem, você confia e obedece, retorna ao processo. Você anda na presença de Deus, você identifica a grandeza de Deus. E o que você vai ser? Você vai sendo transformado pela presença de Deus. Amém. Então esse era meu coração nessa manhã. Tentar fazer aquelas coisas que nós temos ouvido ao longo desse tempo e tentar padronizar algo que eu creio que mostra um pouco de como Deus faz as coisas. Você vai identificar em todas as intervenções milagrosas de Deus na vida do homem, Ele estava presente. Sempre presente. Cada vez que os profetas iam falar, eles diziam assim, o Deus em cuja presença eu estou, me instruiu a fazer assim. A voz profética, ela flui da presença de Deus. Amém. Não existe outra possibilidade. E essa é a nossa função como igreja.
Sempre que Deus vai intervir nas situações do homem, Ele vai fazer alguma coisa além do que nós podemos pensar e imaginar. Então é um padrão que nós precisamos ajustar o nosso pensamento. Deus, eu estava orando e Deus falou uma coisa que não faz sentido. Né? Amém. É meio diferente, é meio... que você é treinado na voz de Deus. Eu lembro que nós estávamos tirando férias em Pensacola. Eu estava numa reunião. Deus estava presente. Nós estávamos com fome da palavra de Deus, é o que o texto diz. Estava com fome de conhecer a Deus, de ouvir a Deus. Nós estávamos num ambiente onde Deus estava presente. A voz de Deus veio. Larga tudo isso assim, vem e vem estudar aqui. É nítida a voz de Deus. Assim, 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 assim. E foi o que nós fizemos. Ato contínuo. Faz, pá. Em 3 meses nós estávamos lá. Amém. Eu acho uma loucura o que eu fiz. Eu olhando assim, achei uma loucura a rapidez de como Deus vai... E é interessante que quando Deus vai sincronizando, as portas vão se abrindo, daqui a pouco você está lá e você diz, não acredito, nós estamos aqui. Amém. Imagina você desembrulhar um monte de coisa. Em 3 meses nós estávamos lá. Pá! Onde Deus mandou. E essa, no fundo, é a nossa vida. Amém? Ato contínuo. Qual é o ato contínuo? Você adora a Deus. Amém? Qual é o passo? Para as pequenas coisas, para as grandes coisas. Essa é a nossa vida. Amém? Essa é a nossa vida. E aí nós vamos ver Deus nas pequenas coisas, nas grandes coisas. Como Deus quer operar? O plano é dele. E aí, meus irmãos, você espera que Deus faça A, mas Ele está querendo fazer B. Amém. Segue. E aí você vai ver que na vontade de Deus, você é feliz, próspero, alegre. Você está no teu lugar, amém, de maior satisfação quando você está no meio da vontade do Senhor.